Tessalonicenses 4,3 é a vontade de Deus na nossa santificação. 1 Tessalonicenses 4,7, Deus nos chamou para uma vida de santidade. Hebreus 12,14, Paulo diz que sem santidade ninguém verá a Deus. João 17,19, Jesus diz, eu a mim mesmo me santifico, para que eles possam ser santificados. Hebreus 2,11 diz, tanto que santifique como que é santificado, todos vêm de um só. João 17,17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 16,13, quando o Espírito Santo vier, ele nos guiará a toda a verdade, trazendo a ideia de que Deus vai usar o Espírito Santo, é um agente divino que vai levar um povo a uma santificação completa por meio da verdade. Por que completa, Luiz? Porque ele vai levar a toda a verdade. A toda a verdade. A verdade vai iluminar todas as áreas da vida. Depois nós fomos lá para Levítico, capítulo 19, versículo 2. Diz Moisés a toda a congregação, serão santos porque eu, o Senhor, sou santo. Não é porque nós temos algo bom, não. Serão santos porque eu, o Senhor, sou santo. Vamos de novo para Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 e 24. E o mesmo Deus da paz nos santifique em tudo, e o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E terminamos lendo o último texto em Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, e para que todos saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Agora eu quero rapidamente convidá-lo para lermos alguns textos do Espírito de Profecia e tirarmos algumas conclusões importantes para nós. Vamos então aqui fazer a leitura de alguns textos importantes do Espírito de Profecia. O primeiro texto vai dizer assim: depois de pecar, porém, o homem já não podia encontrar alegria na santidade e procurou esconder-se da presença de Deus. Tal é ainda hoje o estado do coração não convertido. Amados, o pecado, ele tira a alegria da santidade. Você já percebeu que algumas vezes você vai ir na igreja e quando o pregador traz uma mensagem sobre santificação, as pessoas ficam tristes, as pessoas ficam cabisbaixas? E eu me pergunto, ou não entenderam ainda que santidade é uma promessa e é uma bênção, ou é porque estão com a vida tão profundamente em pecado que aí acontece exatamente o que o texto diz. Depois do pecado, não podem encontrar mais alegria na santidade. Então, se escondem da presença de Deus. E o texto diz, tal ainda é hoje o estado do coração não convertido. Quando você vai na igreja e fala de perdão, de graça, de amor, as pessoas ficam contentes. Quando você vai na igreja e fala de santidade, é como se o inimigo já tivesse queimado essa palavra, não é? Não é isso que acontece? Vamos ler mais alguns textos. Vamos para o próximo texto. Lucas 1, versículos 70, 74 e 75. Como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, de conceder-nos que, livre das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Que maravilha! Temos uma promessa, então, das Sagradas Escrituras, uma promessa dada desde a antiguidade, por boca dos santos profetas, de nos conceder, de nos permitir adorar ao Senhor em santidade e justiça, quantos dias? Todos os dias, amados. Que promessa maravilhosa! Essa é uma promessa positiva, isso é maravilhoso para nós. Podemos buscar isso então. Luiz, então quer dizer que eu posso desejar, eu posso orar ao Senhor para adorá-lo e para viver em santidade e justiça todos os dias? É isso que as Sagradas Escrituras estão dizendo. Que Deus prometeu isso para nós. E se Ele prometeu, eu posso pedir para que se cumpra essa promessa em minha vida. E mais, Ele disse que era Ele que faria isso. Então nada mais justo do que nós pedirmos, que nós desejarmos isso. Vamos avançar na leitura. O profeta Miqueias diz assim, Miqueias 6,8. Ele te declarou, ó homem, declarou o quê? O que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Então veja, ele declarou duas coisas. Ele declarou o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Aí ele vem e fala agora três coisas que ele declarou que é bom e que ele pede de ti. Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o teu Deus. Agora veja, o Espírito de Profecia vai chamar essas três coisas aqui, sabe de quê? Santificação. Você sabia disso? Que quando o profeta Miqueias diz assim, ó, Deus te declarou o que é bom e o que ele pede de ti, que é pratique a justiça, ame a misericórdia, andes humildemente, sabe o que são essas três coisas? É uma vida em santidade. Vamos ver isso? Está aqui. O que é santificação?
é entregar-se inteiramente sem reserva, alma, corpo e espírito a Deus. Essa primeira parte aqui é uma menção a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e vossa alma, corpo e espírito sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus. Esse aqui é uma paráfrase, né? Uma repetição, é um resumo daquele texto. E agora veja aqui, em amarelo, as três coisas que Deus declarou que é bom e que Ele pede de nós, que nós lemos agora no slide anterior, que foi declarado pelo profeta Miqueias, Miqueias 6:8. Lidar com justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Em resumo, por meio de Miqueias, Deus diz que santidade é algo bom e é algo que Ele pede para o povo, santificação. Agora, outros conceitos sobre santificação. Saber e cumprir a vontade de Deus, sem consideração para com o próprio eu e seu interesse. Ter mente espiritual, pura, abnegada, santa, sem mancha e sem mácula. Maravilha! Quando eu leio esses textos, amados, não fique com um fardo nas suas costas, porque esses textos é uma promessa. Lembra que nós lemos que Deus diz que é Ele que vai nos santificar? Quando Ele diz que isso aqui é santificação, Ele está dizendo que quer fazer isso na minha e na sua vida. Então, vamos ler novamente o texto, e agora nós vamos ler imaginando que Deus quer operar isso em nós, por meio do Espírito Santo. Veja bem, Deus quer fazer com que eu e você se entregue a Ele inteiramente sem reserva, alma, corpo e espírito. Amém. Deus quer nos ensinar a lidar com justiça, a amar a misericórdia e a andar humildemente com Ele. Amém. Deus quer fazer com que eu e você saibamos e cumpramos a vontade dEle, sem consideração para com o nosso próprio eu e o nosso interesse. Amém. Deus nos promete nos dar uma mente espiritual, uma mente pura, uma mente abnegada, uma mente santa e sem mancha nem mácula. Amém! Santificação, amados, não é uma emoção, é um princípio de origem celestial. E olha que maravilhoso, esse princípio coloca todas as paixões e desejos sob o domínio do Espírito de Deus. Que bom, que bom! As nossas paixões e desejos dominadas por Deus, pelo Espírito Santo. E essa obra é efetuada por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus. Que maravilha isso, amados! Isso é muito positivo. Santidade, então, não é um arrebatamento. É inteira entrega da vontade a Deus. E se Ele está dizendo que Ele vai realizar em nós a obra de santificação, Ele vai nos ajudar a nos entregarmos inteiramente a Ele. Muito bom isso. Ele vai fazer com que nós vivamos, é viver por toda a palavra que sai da boca de Deus. É fazer a vontade do nosso Pai Celestial, confiar em Deus na aprovação, tanto nas trevas como na luz, andar pela fé e não pela vista, é apoiar-se em Deus com indiscutível confiança, descansando em seu amor. Isso é maravilhoso. Algumas pessoas, às vezes, tentam descredibilizar esse assunto tão importante. Alguma pessoa fala, você conhece alguém santo? Você já viu alguém santinho? Quem é santo? O texto diz assim, olha, é andar pela fé e não pela vista. A santificação ela vai te levar para viver as possibilidades de Deus e não as realidades humanas. Olha, se nós acreditarmos que no processo de salvação nós vamos viver a realidade humana, que é isso? Então isso não é salvação. Salvação é viver o milagre de Deus, de acordo com a capacidade dele. É Ele que nos oferece. É Ele que efetua em nós tanto querer como efetuar. É Ele que vai completar a boa obra em nós até o dia da vinda de Jesus Cristo. É essa certeza que nós precisamos ter. Vamos ler mais um slide. Veja esse texto. O mais precioso fruto da santificação é a graça da mansidão. É uma graça produzida pelo Espírito Santo como agente santificador e habilita o seu possuidor a controlar em todo o tempo um temperamento impulsivo e impetuoso. Que texto interessante, irmãos. Porque tem pessoas que dizem assim, você vai sempre ficar cometendo aqueles pecados acidentais. Às vezes você vai sair de casa, vai estar dirigindo o seu carro, alguém vai te fechar e você vai falar um palavrão, vai falar alguma palavra impaciente. Há remédio para isso. Há promessa com remédio para isso. A palavra diz que o mais precioso fruto da santificação é a graça da mansidão. É precioso, é valoroso. E aqui diz que é produzida pelo Espírito Santo, como agente santificador. E olha o que ele faz. Habilita o possuidor a controlar, amados, em todo o tempo. É em todo o tempo, um temperamento impulsivo e impetuoso. Então, agarre-se, apegue-se à palavra, ao que está escrito, à promessa de Deus. Não pare de se guardar sobre as elucubrações humanas, sobre os raciocínios dos homens, sobre as possibilidades. Não, é o que está escrito. Agarre-se a isso. Deus pode subjugar as nossas paixões por completo. Deus pode nos dar, desenvolver em nós, por meio da habitação do Espírito Santo, um fruto como esse, que habilita o possuidor a controlar em todo o tempo um temperamento impulsivo e impetuoso. A gente tem que parar com os gracejos sobre esse tema da santificação. É muito comum você ver um pregador que ele vai tirar sarro, ele tira gracejo, e uma das coisas mais comuns que você vê por aí é a pessoa atacando, por exemplo, a reforma alimentar.
Quando alguém quer falar de santidade, é muito comum você escutar a pessoa tirando gracinhas com a reforma alimentar. Você fala, parou de comer esse alimento, já se sente assim mais santo. Essas piadas, elas cansam. Elas desestimulam as pessoas a avançarem nas reformas. Não caia nessas brincadeiras. Alguém que é espiritual, alguém que está desejando que você cresça, não fica jogando com esse tipo de sarcasmo. Não. Olha, eu vou trazer para você um texto do Espírito de Profecia. Olha o que ele fala, por exemplo, sobre a questão de alimentação em relação com a santificação. Olha, um corpo enfermo, intelecto desordenado, em virtude de contínua tolerância para com ruinosa concupiscência, torna impossível a santificação do corpo e do espírito. Amados, torna impossível. Ponto final. Não tem contexto, não tem interpretação. Está escrito e pronto, vamos avançar. É melhor fazer o que então? O que é melhor fazer? Leia agora o segundo texto. É melhor fazer isso, buscar isso. O que se apega à luz que Deus lhe deu sobre a reforma da saúde tem um importante auxílio na obra de santificar-se pela verdade e está habilitado para a imortalidade. Então vamos parar com as piadas. Quando alguém quer falar de santificação, alguém já vem com piada de alimentação, tem grandes pregadores que fazem isso. Vamos parar com isso. Vamos jogar limpo. Palavra pura. Vamos pregar a palavra, trazer a palavra verdadeira, palavra pura, palavra direta, para que as pessoas tenham a oportunidade de tomar uma decisão. Mais um texto importante. Cristo veio a essa terra e viveu uma vida de perfeita obediência, para que homens e mulheres, através da sua graça, pudessem viver também vidas de perfeita obediência. E isso é necessário para a salvação deles. Por que é necessário? Porque sem santidade, nenhum homem verá o Senhor. Veja, é possível viver vida de perfeita obediência? É possível. Não somente é possível, é o quê? Necessário. Agora, é possível pelo meu esforço? O que está escrito de azul? É possível através da sua graça. Nós estamos falando da pior geração. Homens mais corruptos, mais fracos, jovens corruptos e fracos, degradados moralmente, crianças. É a pior geração. Mas a pior geração precisa aprender a ser mais dependente do que todas as outras da graça de Deus. E aí, quando essa geração é mais dependente, se entrega mais a Deus, o milagre é maior ainda. Eles poderão viver vidas de perfeita obediência. Mas algumas pessoas estão sendo treinadas para não desejar isso. Adão e Eva eram felizes quando viviam uma vida de perfeita obediência? Sim. Quando deixaram de viver a vida com perfeita obediência, tiveram que sair do Jardim do Éden e começou a desgraça da humanidade. Os anjos do céu eram felizes quando viviam vidas de perfeita obediência? Sim. Uma terça parte se rebelou, saiu do céu, mas os que ficaram e continuaram em perfeita obediência vivem felizes. Os seres não caídos vivem vidas de perfeita obediência? Vivem sim, não caíram. São felizes? Certamente. E quando alguém pergunta para você, você deseja viver uma vida de perfeita obediência, perfeita conformidade com a vontade de Deus? Viver de toda a palavra que sai da boca de Deus? As pessoas estão sendo treinadas a dizer que isso é perfeccionismo, que isso é extremismo, mas isso é o que vai ter no céu. Isso é o que Deus pode operar em nós, nos levar a viver em perfeita conformidade com a vontade dele, pelo poder do Senhor. Aqui diz que isso é necessário para a salvação, isso é necessário. Quando você vai para 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 11, você vai ver que tinha muitos homens que viviam muitas vidas que não poderiam entrar no reino dos céus. Você vai ler, eu não vou ler esse texto todo, é só para te trazer ilustração, nós precisamos avançar para terminar o vídeo. Mas no versículo 11 ele vai dizer assim, ó, tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas vos santificastes, mas fostes justificados. Então lá fala assim, ó, fostes santificados e fostes justificados. Quando fala que aqueles homens então que viveram vidas erradas e mudaram de vida, eles passaram por dois processos, tanto da justificação como da santificação. Santificação, amados, faz parte do processo de salvação. Olha o que esse texto diz. A santidade que a palavra de Deus declara que ele deve possuir antes de que ele possa ser salvo é resultado da operação da divina graça, ao submeter-se à disciplina e receptor e influência do Espírito da verdade. Vamos ler de novo só o começo? A santidade que a palavra de Deus declara que ele deve possuir antes que possa ser salvo. É resultado de quê, amados? É resultado da divina graça. Disse o quê? A santidade que ele precisa possuir antes que possa ser salvo. E sabe o que as pessoas ficam fazendo? Você quer ser santo, só quer ser o santinho. Essas piadinhas que ficam acontecendo. Se alguém está lutando para botar a vida em conformidade à vontade de Deus, sabe por que alguém deseja mudar a vida completamente? Sabe por que as pessoas só vão desejar buscar uma santificação total? Aqueles que reconhecem que foram totalmente degradados pelo pecado. Então pare de soltar piadas para quem quer buscar ser completamente santificados.
Porque quem está buscando uma mudança total na sua vida são as pessoas que reconhecem que foram totalmente destruídas e degradadas pelo pecado. Essas pessoas precisam ser santificadas por completo, porque não tem nenhuma área da vida delas que é boa. Então, essas conversas profanas, baixas, só quer ser o santo, responda para as pessoas sem medo. Esse é o meu maior desejo, ser santo. É óbvio que eu quero. É claro, as palavras das Sagradas Escrituras dizem que é a vontade do Pai. Ele chama para isso. Ele prometeu. É necessário para vê-lo. Sim, eu quero. É bom, é coisa boa. O profeta Miqueias disse que é bom e é o que o Senhor pede de ti. Santificação, lembra? Antes, pratiques a justiça. Antes, ames a misericórdia. Andes humildemente com Deus. Como Enoque andou com Deus. Amados, isso é bom. Santidade não é para tornar ninguém arrogante. Busca santidade quem reconhece que é um miserável pecador. Então busque, ore, não tenha medo de falar sobre isso. Sabemos que ninguém vai se sentir santo, porque quanto mais perto de Jesus, mais pecadores nós nos sentimos. Nós vamos ver as nossas impurezas, nós vamos ver os nossos pecados. Então, eu quero te dar um conselho. Nós precisamos mudar a nossa mente, amados. Se nós quisermos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acredito que os seres humanos podem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas para isso acontecer, deve acontecer uma transformação da nossa mente. E eu quero sugerir que você comece a transformação da nossa mente nesse texto aqui, acreditando no que esse texto diz. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Queridos, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Você acredita que Deus tem poder para fazer um milagre na sua vida? Para te levar a viver uma vida sobrenatural? Porque, queridos, muitas pessoas estão interpretando o cristianismo com base nas realizações humanas, com base nas capacidades humanas, com base no que nós conseguimos enxergar com os nossos olhos. Isso é o fim do cristianismo. Nós estamos vivendo a pior apostasia. Essa apostasia ela só cresce. As pessoas estão sendo embaladas, amados, em suas paixões. E essas mensagens não podem mais entrar, elas estão sendo impedidas. Por isso eu faço esse apelo a você, amados. Você acredita que Deus pode operar o sobrenatural na sua vida? Sabe quando é que Ele opera o sobrenatural? É quando você passa pela experiência que Pedro passou. Quando você sai do barco onde você está seguro e você coloca os pés sobre as águas. E é ali, naquele lugar, em meio ao mar, onde os seus pés podem falhar. É ali que você precisa se apegar inteiramente nas mãos de Deus, caminhar por sobre as águas e viver o sobrenatural. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Colocar os pés onde nós não podemos enxergar e buscar viver a realidade, o sonho de Deus em nossas vidas. Eu espero que você acredite nisso. O nosso Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que podemos pedir ou pensar. Que Deus abençoe a sua vida.